Seja bem-vindo você que está chegando. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Deus tem o tempo perfeito, Deus tem a hora certa, Deus tem o cenário certo já sendo preparado para você. Deus ele tem o melhor para aqueles que esperam nele. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que esperam nele, né? Então, nós também precisamos nos posicionar. A fé sem obras é morta. A nossa vida também envolve sim um trabalho, mas deve ser algo ali direcionado e também com confiança. Muitas vezes no tempo de espera é onde nós somos mais desafiados, é onde nós podemos perder a totalidade da promessa que Deus tem para a nossa vida. Tem pessoas aqui que estão no tempo de uma espera, de um ajuste de Deus. Eu quero falar isso, o que Deus está fazendo nesse tempo de espera na sua vida. Eu creio que Deus vai falar com você, vai conversar com você aqui hoje e vamos orar juntos. Então, em primeiro lugar, nós temos uma impressão de que Deus demora, de que as coisas às vezes já eram para ter acontecido. E, na verdade, eu vou fazer algumas considerações sobre isso aqui muito importantes. Então, seria bom você ficar até o final e vamos orar. Então, em primeiro lugar, Deus ele não demora. Escreve assim: Deus não demora, Deus capricha, Deus está caprichando. Então, às vezes a gente fala que Deus está demorando, acho que Deus esqueceu, quando na verdade Deus sabe exatamente o que precisa fazer, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser tirado, o que precisa ser colocado na nossa vida para que nós venhamos viver a totalidade da promessa. Escreve assim: eu vou viver a totalidade da promessa. Está vindo o espírito de fé em você, sabe? Esse espírito de fé não te deixa considerar demasiadamente o cenário. É bom que você até enfrente algum desafio, porque você vai reconhecer que quando Deus agir na sua vida, porque Deus está vindo com uma surpresa, quando Deus agir na sua vida, você vai reconhecer que para mudar a sua história, que para cumprir aquela promessa, aquele propósito que Deus tem na sua vida, realmente só poderia ter sido através do poder de Deus, da presença de Deus na sua vida. Então escreve assim: Deus não demora, Deus capricha. Então, o tempo de Deus é perfeito, e às vezes a gente acha que está demorando, mas na verdade Deus está trabalhando, às vezes até sem a gente saber. Em Abacuque 2, versículo 3, olha o que diz e vamos orar. Diz: porque a visão ainda está para o tempo determinado. Então, a visão, isso pode significar a revelação de Deus na sua vida, ou algo que Deus já te mostrou, ou um plano que Deus tem na sua vida, né? Vai acontecer quando? Em um tempo determinado. Se demorar, espere, né? Porque certamente acontecerá. Diz assim: mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Deus trabalha com promessas. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas, ou aos seus servos, os profetas. Nós somos de uma geração profética e nós carregamos hoje o Espírito de Deus dentro de nós. E sabe, eu tenho que te falar algo aqui que é desafiador, mas nós vamos orar. Muitas vezes o inimigo trabalha assim numa pressão contrária para tentar impedir que você viva aquela promessa de Deus. Mas o que você precisa fazer? Você precisa decidir permanecer. Você precisa entender que às vezes você acha que precisa de alguma mudança e realmente às vezes precisa de uma mudança. Mas tem coisas que nós precisamos perseverar, e é Deus que vai agir na nossa vida no momento certo. É Deus que nesse tempo de espera está nos moldando. Em Ezequiel 36, versículo 26, diz que: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, muitas vezes,
antes de Deus nos entregar aquilo que Ele prometeu, Ele vai trabalhar no nosso coração, Ele vai forjar o nosso caráter, Ele vai nos ensinar algumas lições fundamentais para que nós venhamos viver aquela promessa. Sabe, eu vou profetizar, Deus está fortalecendo a sua estrutura para você viver a totalidade da promessa de Deus na sua vida. Deus também está tirando coisas e acrescentando coisas que você precisa para viver a totalidade da promessa. Alguém aqui precisa escrever. Escreve assim: eu vou viver a totalidade da promessa. Quando se fala de promessa, tem pelo menos duas coisas que nós precisamos entender. A primeira é que Deus trabalha com promessas. Deus trabalha com promessas. Deus trabalha com promessas. Deus trabalha mostrando aquilo que é a vontade dele de fazer, né? E uma outra coisa também é que Deus, ele trabalha com promessa. E uma outra coisa é você entender que o poder de Deus, né? Deus é poderoso o suficiente, Deus é sábio o suficiente, Deus tem o poder e a sabedoria suficiente para fazer cumprir o que nos prometeu. É por isso que, pelo poder de Deus, ele faz uma promessa, e pelo poder de Deus, ele também pode cumprir uma promessa. Mas na sabedoria de Deus, a sabedoria e o poder devem andar juntas. Porque pelo poder ele revela, pelo poder ele pode fazer. Mas pela sabedoria, Deus vai nos moldar primeiro para viver algumas coisas. Porque às vezes nós não estaríamos com a nossa estrutura preparada para viver algo. Por exemplo, se Deus às vezes te chamou para fazer determinada coisa, Deus vai nos orientar a fazer aquilo para termos uma estrutura, para termos um fundamento, para sustentar aquela promessa que veio pelo poder. Então, muitas coisas que Deus faz através do seu poder, ele vai manter isso através de uma sabedoria. Vou dar um exemplo aqui na Bíblia que me veio agora, que é quando Jesus vê que os seus discípulos estavam pescando e eles não conseguiram nada, Jesus fala para ele: lança a rede do outro lado. Eles lançaram a rede do outro lado, mesmo ali tendo uma experiência de não pegar peixe, de ter uma experiência que através, na verdade, da experiência deles, eles não tinham pegado nada. Jesus deu uma orientação. O poder de Deus veio então e agiu. Lança a rede do outro lado. Quando eles pegam aqueles peixes, eles precisavam de uma sabedoria. Eles precisavam de um caráter tratado. Por quê? Eles precisavam agora chamar outros barcos para que ajudasse eles com aquela grande quantidade de peixes que vieram. Então, eles precisavam de um caráter, eles precisavam de uma sabedoria para lidar com a grande quantidade de peixes que Deus trouxe. O que isso mostra? Tem coisas que Deus pode fazer através do poder dele. Mas essas coisas vão precisar se manter através da sabedoria. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles já estavam a ponto de afundar. A Bíblia mostra então que eles estavam a ponto de afundar. Por quê? Eles receberam uma bênção tão grande, né? Eles precisavam de estrutura. Eles precisavam de um caráter também. E o caráter levou eles a fazer o quê? A chamar outros barcos para ajudar eles com aquela coisa grande que Deus havia liberado. Então, muitas vezes, quando Deus vai liberar algo grande na nossa vida, Ele precisa trabalhar algumas lições fundamentais na nossa vida para que isso possa ser sustentável, para que isso possa se sustentar. Então, em primeiro lugar, que nós falamos aqui, vamos orar. Primeiro, Deus não demora, Deus capricha. Em segundo lugar, Deus está te moldando. Deus está nos moldando para viver a totalidade da promessa, né? Em terceiro lugar, eu vou falar, nós vamos orar, é que Deus está preparando o cenário perfeito. Deus está preparando o cenário perfeito. Aí você fala: eu não estou vendo nada de cenário perfeito. Por quê? Porque, na verdade, às vezes você está vendo um cenário contrário, às vezes você está vendo um cenário de alguma dificuldade, mas isso é bom. Isso, muitas vezes, pode ser bom. Por quê?
Em primeiro lugar, você vai reconhecer que o que Deus vai fazer na sua vida realmente é só coisa para Deus. É só um agir sobrenatural. Em segundo lugar, você também, quando as coisas se complicam, quando as coisas se complicam, a nossa fé se desenvolve. O que vai acontecer na sua vida vai ficar claro que só podia ter sido Deus, e a sua fé também vai se desenvolver. Sabe? Porque é fácil a gente crer quando estamos vendo, mas a fé é exatamente para quando não se vê. Sabe? E eu declaro que está vindo na sua vida o plano de Deus, e Deus está preparando o cenário perfeito. O cenário da impossibilidade é o cenário perfeito. A Bíblia diz que na história de Gideão, que quando eles tentaram ter mais gente ali para lutar com eles, e Deus falou que não. Por quê? Porque senão eles iam achar que o próprio braço deles havia dado a vitória para eles. Mas Deus queria deixar claro que não foi pelo braço deles, não foi pela força do homem, mas foi pela inspiração, pelo poder e pelo agir de Deus. O que vai acontecer na sua vida é através do agir de Deus e do poder de Deus. Sabe? A nossa história já está escrita por Deus. A Bíblia diz que quando nós éramos um embrião, no ventre da nossa mãe, Ele escreveu todos os nossos dias, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então, Deus já escreveu uma história, Deus já planejou tudo, Deus já tem o tempo certo, tudo vai se encaixar perfeitamente dentro do plano de Deus para a sua vida, sabe? E Deus já está preparando algo, Deus está te preparando, e algo vai te surpreender. Eu estou sentindo o poder de Deus. O que está por vir aí na sua vida vai te surpreender. O que está por vir aí vai surpreender a mente de alguém que está aqui, sabe? Às vezes você não está imaginando. Às vezes você está imaginando uma coisa e Deus vai fazer algo diferente. Haverá uma diferença de Deus na minha vida. Escreve aí. Haverá uma diferença de Deus. Tem gente aqui que nem imagina que Deus vai fazer algo tão grande, uma surpresa na sua vida, sabe? E não está ligada, às vezes, a nada que você imaginou. Deus vai trazer uma surpresa, né? Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, e vamos orar agora, diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês, haverá de completá-la, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom, sabe? Tem gente aqui que o seu aprendizado está em um processo. Outros aqui, o aprendizado já está quase sendo concluído. Mas esse tempo de espera vai chegar ao fim. E sabe, nós precisamos aprender a desfrutar no processo. Ter prazer no processo. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, e não precisa se desesperar. Porque no tempo certo, Deus vai trazer uma nova etapa na sua vida. Olha aí o que Deus já fez. Olha o tanto de coisa que Deus já fez na sua vida. Olha as experiências. Você já tem uma história com Deus. Tem gente aqui que já tem história com Deus. Seja uma história mais curta, uma história mais longa, mas você tem uma história. Então aquele mesmo Deus que trabalhou na sua vida vai continuar trabalhando. Então não é tempo de se desesperar, porque Deus está te preparando. Deus está preparando alguém aqui para algo extraordinário. Quer dizer, além do normal, além do comum. Deus pode te dar um dom, que é além do comum. Deus pode te dar uma sabedoria, além do comum. Deus pode te dar uma estratégia. Deus pode te dar um direcionamento. Deus pode também te colocar em um processo de se preparar para algo. Isso também é uma bênção. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos viver, mas antes de viver algo que Deus tem, nós precisamos estarmos preparados. A Bíblia fala sobre sermos obreiros aprovados, né? Então, quer dizer, nós temos que estar preparados para aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Então, tem gente aqui que Deus está falando com você, é um tempo de espera. Outros, no tempo de espera, também precisam da preparação. E Deus é tão bom que Ele já tem até apertado você. Por quê? Para que você aprenda, para que você se prepare, para que você esteja estruturado, para que você tenha o fundamento para viver a totalidade
da promessa de Deus na sua vida. Eu quero alguém aqui escrevendo: eu vou viver a totalidade da promessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. O Espírito Santo acabou de me dizer que ele está tocando pessoas aqui agora. O Espírito Santo está tocando pessoas aqui. O poder de Deus está agindo na sua vida. Pessoas aqui que talvez você não estava tendo uma substância química no seu cérebro, não estava produzindo. E Deus te toca agora. Aquela substância que estava faltando, você crê que Deus tem o poder de tocar e fazer voltar a produzir? Você também pode suplementar isso com um suplemento, com um remédio, mas hoje tem um remédio espiritual aqui. Hoje tem, na verdade, uma vitamina espiritual. Tem uma vitamina de poder de Deus. Sabe? Tem uma vitamina de poder de Deus. Isso não é fanatismo, não. Isso é poder de Deus. Isso é poder do Espírito Santo. Recebe o poder do Espírito Santo agora. Recebe você o poder do Espírito Santo agora. Você que estava se sentindo fraco, até fisicamente, eu declaro agora o poder de Deus, uma vitamina de poder sobre a sua vida. Eu declaro o poder do Espírito Santo agindo agora sobre a sua vida. É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Recebe desse poder agora. Esse poder vem, é um poder vivo, é a presença do Espírito Santo. Essa presença vem sobre a sua vida agora. E ela age exatamente aonde você precisa de um mover. Aonde você precisa de um agir de Deus. Ele toca agora. Ele toca agora. Ele toca agora. Ele traz um ânimo novo. Ele traz uma força nova. Ele traz um direcionamento claro do que você precisa fazer. Tem gente aqui que já sabe o que precisa fazer. Então é o tempo de perseverança. É o tempo de permanecer. É o tempo de entender que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus está moldando alguém. Deus está preparando alguém para quê? Para cumprir, para realizar a totalidade da promessa na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer que Deus é bom. Deus está preparando pessoas aqui para algo. Sabe? Deus não demora. Deus capricha. Deus está nos moldando, dando estrutura para viver a totalidade da promessa. Deus está preparando o cenário perfeito para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. O que está por vir aí vai surpreender a mente de alguém que está aqui nessa oração. O que vai acontecer na sua vida, vai ser uma surpresa de Deus. Fala, eu recebo a surpresa de Deus. Então é o tempo de confiança, porque Deus está chegando, Deus está trabalhando na sua história em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que dentro de poucos dias vão ver uma diferença, outros vai levar algumas semanas, alguns meses e até anos, né? Mas o interessante é que Deus não vai deixar você parado em mesmo lugar. Deus vai trazer um crescimento para a sua vida espiritual, emocional, física, né? Aquilo que Deus precisa fazer, Ele vai fazer. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus. Deus não vai deixar você paralisado no seu crescimento. Mediante as promessas que Ele tem na sua vida, Ele está trabalhando e trazendo crescimento. Sabe? Escreve assim, estou rendido a Jesus e ao propósito dEle. Fala assim, faça em mim conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui hoje que o Senhor está levantando, que o Senhor está falando, que o Senhor está moldando, dando estrutura para que cada um aqui viva a totalidade da promessa. Libera o seu poder, a sua presença agora, Espírito Santo. Eu peço que o Senhor venha tocar agora sobre cada um que está aqui. Os enfermos eu declaro curados. Pai, obrigado pelo teu agir. O Senhor está agindo sobre a vida de cada um aqui da maneira que precisa. Fortalecendo, guiando. Libera o seu poder, a tua unção, a tua presença agora sobre a vida de cada um que está aqui. Espírito Santo, sopra agora. Pai, o Senhor chegou, a tua palavra diz que o Senhor chegou em um ambiente de incredulidade, soprou e disse, recebam o Espírito Santo. Pai, libera o teu Espírito agora, o teu sopro agora, e libera um ambiente de fé, uma mentalidade de fé, um espírito de fé sobre cada um que está aqui agora, em nome
de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, gente. Que poderoso, que especial. Deus está fazendo algo. Tem muita gente aqui, ó, que já está no final de uma etapa, no final de um processo, para entrar em algo novo de Deus na sua vida. Haverão outros desafios. Vai acontecer outros desafios. Mas esse aí que você está passando, Deus está aí levando para uma nova etapa. Você crê nisso? Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Vai haver aí, ó, uma conclusão de Deus. Uma conclusão de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Você pode dizer que Deus é bom? Você pode dizer glória a Deus? Tem gente aqui que está preocupado. Deus está falando aí que ouviu uma oração que alguém fez. Deus está falando que ouviu uma oração. Ó, alguém que, sabe, você normalmente não dava muito preocupada. Mas aí você fez uma oração porque o sofrimento de alguém doeu em você. O sofrimento de alguém preocupou você. Aí Deus está falando que ele ouviu uma oração, ele já está agindo e tu não sabe. Ó, Deus age quando você ora. Deus age. No final do culto de domingo, alguém orou, estava orando lá. Na verdade, eu não estava vendo a pessoa orando. Deus falou comigo: olha para a direita, aquela pessoa lá que está orando, eu vou responder a oração. E às vezes não é normal Deus dar data, mas às vezes Deus dá. Às vezes Deus dá. Só que também às vezes nós precisamos nos ajustar para viver a totalidade da promessa. Muitas vezes Deus não vai cumprir algumas coisas, por quê? Porque às vezes nós estamos precisando de um ajuste, de sermos moldados por Ele. Então, aí se Deus dá alguma coisa para a gente pode achar que está tudo bem e às vezes não está tudo bem. Nós precisamos de um ajuste de Deus. Mas tem gente aqui que está orando e Deus já vai trazer uma resposta em nome de Jesus. É um aprendizado concluído e vai entrar uma nova etapa, novos desafios, e Deus é contigo. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Gente, que especial. Estamos sempre aqui. Quando? 11 da noite, 5h30 da manhã e 19 horas, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.